Olá, doutores, olá, doutoras, começando aqui mais um ADV Talk hoje. Como você sabe, sempre trazendo aqui alguém de renome, alguém importante, alguém que pode acrescentar para você, trazer um pouco dessa história aí dentro do direito. E hoje eu tenho um cara muito gente fina, um cara advogado que todos vocês conhecem aí, jovem advogado, o que é bom, né, que eu acho que traz pra gente aí, falar, mas só quem tem sucesso é o cara mais... Não, o jovem advogado, ele também tem sucesso, e hoje eu falo com um cara que é pai de 3 filhos, é jovem, mas olha, tem um filho de 3, um de 4, um de 15, é advogado criminalista, mestre e doutor pela USP, foi presidente da ASP 2015 e 2016, é palmeirense, olha, de terceira geração. Então, a gente tem muita coisa em comum. Eu tenho 3 filhos, sou palmeirense também, terceira geração. Escritor frustrado, depois eu quero entender aqui mais, mas é autor de vários livros aqui e artigos sobre justiça restaurativa. E também do livro infantil O Meu Primeiro Encontro. A gente vai falar hoje com o Leonardo Sica. Tudo jóia, Leonardo? Fala, Léo. Tudo jóia, Afonso. Passiléu também. Obrigado pela introdução. Quanto ao jovem, eu sou ex-jovem. Considero um ex-jovem, até pouco tempo eu era, já não sou mais. Que é isso. Não, ainda somos jovens. Jovens há mais tempo, né? Eu costumo dizer que é jovens há mais tempo. Jovens experientes. Em relação a sucesso, eu acho que o sucesso, um pouco é isso que você falou, são os 3 filhos, poder estar em casa, poder fazer as coisas que a gente tem vontade sem grandes restrições. Acho que sucesso é isso. É verdade. Eu acho que sucesso é muito relativo também, né? O sucesso para mim, para você, para todos os outros que estão nos assistindo, cada um tem o seu sucesso e aquilo que entende ser sucesso. O sucesso é estar realizado, é ser feliz, é estar no meio daquilo que você gosta, fazendo aquilo que você ama e enfim, e curtindo a vida, né? Porque vida a gente só tem uma, né? Não dá para ficar aí prorrogando felicidade. Mas, Léo, quero saber aqui, todo mundo que certamente está nos assistindo aqui, quer saber um pouquinho quem é você, né? Quem é o Leonardo, como é que o Leonardo chegou até aqui, conta um pouco dessa história de sucesso. Vou contar da história. Sucesso porque eu sou advogado criminalista, né, há 24 anos, não faço outra coisa do que me dedicar à justiça criminal, a trabalhar e a pensar nela, né? Trabalho com isso, fiz mestrado, doutorado também em direito penal, então minha vida está toda voltada para isso. Acho que, mais do que isso, eu sou do interior de São Paulo, sou de Mogi das Cruzes, uma cidade próxima de São Paulo, que é entre São Paulo e o litoral, entre São Paulo e Vale do Paraíba. E eu mudei para São Paulo aos 17 anos de idade, quando entrei na faculdade de Direito. E não conhecia nada de São Paulo. E eu cheguei em São Paulo, mudei para São Paulo numa segunda-feira de manhã, quando eu cheguei com as minhas malas de São Paulo, sendo que minha primeira aula era segunda à noite. Eu entrei na faculdade de Direito, eu fiz o curso noturno. Então, assim, a minha mudança para São Paulo foi para pisar na faculdade de Direito. Não conhecia nada. Para você ter uma ideia, eu tinha que pegar um ônibus na Brigadeiro Luiz Antônio, morava na Paulista, um apartamento na Avenida Paulista, e aí alguém me falou, olha, pega um ônibus que desce a Brigadeiro Luiz Antônio, qualquer ônibus que desce a Brigadeiro vai parar no Largo de São Francisco. Eu falei, muito bem, deixei minhas malas no apartamento, quando eu desci na Brigadeiro Luiz Antônio, olhei para os 2 lados, eu descobri que eu não sabia nem se descer aí para a esquerda ou para a direita. Quando o ônibus parou perto do ginásio do Ibirapuera, eu percebi que eu tinha que descer por outro lado. E eu estou aqui em São Paulo desde então, né? Desde os 17, hoje eu tenho 45. Por que eu estou contando isso? Porque toda a minha vida, então, tem a ver com esse mundo do direito. Eu não conhecia ninguém. Minha família é toda de fora. Hoje minha família, meus 3 filhos nasceram aqui, minha família nuclear está aqui. Mas meus irmãos, meus pais, meus tios estão todos fora de São Paulo, então eu não conhecia a cidade, eu não sabia para que lado ir. Lógico que não conhecia as pessoas, não tinha referência nenhuma, então tudo na minha vida foi construído ao redor dessa minha entrada no mundo do direito. Eu conheci a minha vida atual quando eu conheci a faculdade de Direito, quando eu conheci as pessoas, futuros profissionais do direito, professores de direito, então tem muito a ver, né? Tem muito a ver com isso, né? Show, muito bom, muito legal. E logo, bonito essa mudança. Também por ser assim por não ter nenhuma referência aqui, eu finquei pé na faculdade, né, nos eventos,
tudo aquilo que se desenrolava ao redor da faculdade, eventos da OAB, eu já ia desde cedo, porque, enfim, era a única referência de vida que eu tinha. Olha, até uma pergunta que tem a ver com isso. Frequentar esses eventos da ordem, eventos onde estão todos os advogados, fazer um network nesse sentido, isso foi interessante para você? Pode ser meio herético o que eu vou falar. Foi mais importante do que assistir as aulas. Que bom. Na minha formação, isso foi mais fundamental do que estar na sala de aula. Não foi mais fundamental do que estudar. Certo. Dizendo de horas gastas. As horas que eu gastei em salas de aula, as horas que eu gastei em eventos, primeiro do centro acadêmico, depois das entidades da advocacia, de outras faculdades, elas foram muito mais relevantes do que as horas em sala de aula. Para mim, eu tive grandes professores e tal, mas me ensinaram mais. Eu não estou tendo escola da vida, nada disso. Elas me ajudaram a perceber o mundo que eu ia me inserir. Eu estava ali, eu tinha 17 anos, e dali a 5 é muito pouco tempo. Para você que está entrando na faculdade, é um tempo muito curto para um salto muito grande. Certo. Normalmente você sai da casa dos seus pais, e dali a 4 anos tem que estar fazendo uma escolha profissional. Nesse tempo, eu construí assim, alguma coisa que é muito importante, eu acho, para os jovens, estudantes e iniciantes, eu construí as minhas referências. Onde eu achei as referências diversas que me ajudaram a estudar, a orientar meu estudo. Quando você entra na faculdade, você pode dar um monte de coisa. Você não consegue estudar tudo. Você vai escolher o que você vai estudar mais, porque isso vai moldar a sua profissão. Isso tem a ver com as suas referências. Então, no meu caso, eu assistia palestras, eu assistia advogados criminalistas, eu assistia júri simulado, eu lia romances de tribunais, e isso foi me servindo de referencial para estudar mais direito penal e processual penal. Perfeito. Não, muito legal. Ao longo da tua carreira, né, você passou por alguns escritórios de advocacia até que você fundou o teu escritório, que hoje é o Leonardo Sica, enfim. Qual erro você considera um dos que os jovens advogados cometem mais, e se é que você também o cometeu, né? Teve algum erro que você hoje diria, olha, foi assim e talvez não faça isso, ou você diria, não cometi, mas eu sei que a maioria dos jovens cometem esse erro? Não, claro, cometi muitos erros. Eu acho que eu poderia revisitar. Eu acho que um erro muito comum hoje em dia, que eu cometi também em algum momento, sua prática, sua atenção nos estudos, exclusivamente naquilo que você está fazendo na sua mesa. Por exemplo, para ser bem claro, eu deveria ter estudado mais inglês. Mas eu estava indo no fórum, eu resolvi os problemas, eu soltava as pessoas, eu impetrava habeas corpus, eu participava de julgamento, eu me envolvi com aquilo. Exclusivamente. E se isso há 15 anos atrás não fazia tanta falta, né, o conhecimento em tecnologia, o conhecimento em comunicação, o conhecimento em relacionamento, né, em relacionamento interpessoal, conhecimento em línguas, isso tudo é essencial, especialmente quando a gente está no começo da carreira, a gente está às vezes muito apaixonado por aquilo que a gente está fazendo, e a gente esquece de olhar para o lado. Então, todo jovem, por natureza, é um pouco autorreferente, né? Sua referência é você mesmo. Então, acho que o principal erro é deixar de olhar para essas referências ao lado, especialmente porque os planos, às vezes, dão errado. Está no escritório, você fala, puxa, eu vou ficar aqui. Estou adorando o escritório, eles estão me adorando. Mas pode acontecer alguma coisa. Você tem que sair do escritório, e aí? Você jogou todas as suas fichas ali, naquilo ali, só naquele tema que aquele escritório trabalha, naquela especificidade. Você deixou de frequentar eventos, você deixou de conhecer pessoas. Isso pode fazer falta. Certo. De fato, isso que você está falando faz muito sentido, né? O advogado, ele mergulha no mundo da advocacia e da produção jurídica, normalmente, né? Então, a produção jurídica fica sendo algo que ele coloca em primeiro lugar. Ele acaba esquecendo de
ter um olhar sistêmico, né, de acabar olhando para outras áreas, para outras coisas, e até mesmo de aprendizado, né, de aprender outras coisas. Certíssimo, muito bom. Vamos falar de livro e de filme. Teve algum livro, algum filme na tua vida que te influenciou em alguma coisa ou que te ajudou? E pode ter sido lá atrás, como pode ter sido agora, um que você viu esses dias e que você já vai dar a dica aqui para quem está assistindo. Então, eu sempre... eu leio muito, gosto de ler muito, por isso que eu brinquei que é escritor frustrado, eu gostaria de escrever. Escrever fora do jurídico. Lá atrás, eu li muito Monteiro Lobato, na minha entrada da adolescência, li muitos livros do Monteiro Lobato, e aí logo fui lendo romances policiais, comecei lá com O Gênio do Crime, do João Carlos Marinho, aí li tudo que era da Agatha Christie, isso me direcionou um pouco para a área do crime, meio simbólico, né, porque aquilo não tem nada a ver com a prática. Total. E depois... Tem filmes, vai parecer que é samba de uma nota só, mas filmes, todos os filmes de julgamento de pessoas que foram injustiçadas sempre me chamaram a atenção. Então, Em Nome do Pai, Sonhos de Liberdade, o filme do Hurricane, aquele boxeador. Então, são pessoas que passaram por julgamentos injustos. De uns tempos para cá, com Netflix, HBO e outras coisas, a gente começou a ver que aquilo que eu assisti no cinema acontece de verdade. Então eu passei a assistir, parei já também, né? Documentários como esqueci o documentário dos 5 meninos do Central Park, que é Olhos que Condenam. O documentário está na Netflix, Olhos que Condenam, que é uma história de 5 meninos que ficaram presos a vida inteira por crimes que não cometeram. Ou How to Make a Murder, que é uma história de julgamento também no Netflix. E você começa... Isso me vem à cabeça agora para ver uma coisa meio aflitiva, que aquilo que eu lia lá atrás nos romances, como dramas horríveis de tribunais, acontecem de verdade. A realidade, bom, que a gente está vivendo hoje, essa pandemia, né? Sim. Quem diria, né? A gente leu aí 1000 distopias, 1984, Admirável Mundo Novo, livros Fahrenheit, livros que contavam de uma sociedade que passava por coisas que a gente nem imaginava que a gente está passando. As pessoas não podem sair na rua, as pessoas têm que sair na rua de máscara, você não pode encontrar seus parentes. Então, esses documentários mais recentes, dessas TVs que produzem Netflix, HBO, eles me chamaram a atenção, mas eu também parei de assistir, porque eles me dão aflição. Eu queria quando eu achava que isso era só romance, que isso era ficção. Agora que a gente vê que não é, não, mas você tem alguém, por exemplo, todas as dicas que você está dando são muito válidas, porque a pessoa tem a intenção de conhecer um pouquinho das áreas do direito, então, assim, essas referências de livro, de filme, ajudam bastante, né? Para você, ela foi, né, foi bem importante. Eu estou agora, a gente tem um instituto, Movimento 133, e no Instagram nosso, que é Movimento 133, o que a gente tem feito agora é todo dia, a gente está dando uma dica de leitura, para ajudar as pessoas a superarem essa pandemia, de romances que tenham a ver com o mundo do direito. Então a gente falou, primeiro, a gente sugeriu um livro que eu gosto muito, eu faço todo mundo que entra no meu escritório ler, chama Fera de Macabu, é do jornalista Carlos Marco, que conta a história do último condenado à pena de morte no Brasil. Que demais. Que demais. E depois agora a gente sugeriu outros livros, que são livros escritos por advogados, ou pessoas do mundo do direito que escrevem romance. Então, essa conexão entre literatura e direito é algo que me interessa muito e é algo que eu cobro dos mais novos também. Eu sempre falo, acho que faz muita falta hoje em dia ler algo além dos livros jurídicos. Né? A gente faz uma reunião mensal no meu escritório. Meu escritório é um escritório pequeno, eu fundei em 2012, no meu próprio escritório. Eu sou advogado mais velho, eu tenho 45 anos, eu tenho um escritório jovem. Sim. Se a pessoa mais velha tem 45 anos, o escritório é jovem. Eu trago 5, 6 livros na mesa, são livros da biblioteca, desses que eu estou falando, A Fera de Macabu, outros, faço cada um levar um, e na próxima reunião eu mando trazer de volta, eles trocarem entre si, tendo lido. Que dica legal, olha só, mais uma dica legal de gestão, de liderança, né? Isso funciona muito. Sim, o pessoal reagiu bem. No primeiro dia ficou todo mundo assim olhando quando eu pus os livros na mesa, estava esperando que eu fosse falar de processo.
Olha, esse livro é isso, 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 isso. Eu falei, cada um escolhe um, na próxima reunião vocês trazem, vocês vão trocar de... E olha que legal, gente, isso que o Léo está mostrando para a gente, né? Que é um escritório de advocacia, a questão da liderança, a importância de ser um bom líder, a importância de se preocupar com os colaboradores, porque nada mais são do que dos ativos mais importantes do escritório são as pessoas que ali estão, né? E ter esse cuidado e se importar não só com a parte jurídica mesmo, mostrar que se importa com outras coisas. Sensacional. Mais alguma coisa, Léo, relacionado a essa questão? Não, acho que relacionado à carreira, eu acho que estudar direito é essencial. Claro, você precisa entender exaustivamente o ramo que você vai trabalhar. Mas isso é insuficiente. Eu conheci ao longo desses 25 anos profissionais que conheciam muito de direito penal e processo penal, mas que não foram advogados bem-sucedidos. Entendi. Então, talvez conhecer demais, estudar demais, talvez também não faça tanto sentido e talvez não traga o sucesso profissional? É isso? Só para o advogado, não. Só isso para o advogado não resolve. Certo. E hoje, mais ainda, porque o conhecimento, hoje em dia, ele está muito mais acessível. As pessoas têm acesso a aulas online, as pessoas têm acesso às plataformas. Então, o nível de conhecimento que um advogado pode chegar, um advogado mais velho, um advogado mais novo, hoje em dia são muito parecidos, né? O que eu falo? O que eu acho que é importante dizer? O que eu acho que marca os últimos anos da profissão? Quando eu comecei a advogar, você tinha uma carreira estratificada. Eu sabia que ia demorar 5 anos para eu fazer uma ostentação oral, ia demorar 10 anos para os clientes olharem na minha cara e confiarem em mim diretamente. Demorar 15 anos para eu tal. E eu ia ter que fazer isso seguindo advogados mais velhos. Eu ia fazer minha primeira audiência com um advogado mais velho. O que isso significava? Eu jamais conseguiria ultrapassar esse advogado mais velho na carreira. Não tinha como. Com a tecnologia da informação, nós estamos vivendo agora, nessa geração de profissionais, a primeira geração de profissionais do direito em que os mais novos podem superar os mais velhos. Na minha época era impossível. Um advogado de 30 anos, ele não conseguia superar um de 40 na carreira. Hoje em dia, o advogado de 30 consegue chegar rapidamente no mesmo ponto da carreira que o de 40, muito rápido e passar. Porque ele dispõe de conhecimentos de tecnologia. Tecnologia não é usar computador. Não é datilografar no computador. Como manejar tudo isso aqui que a gente pode fazer, pesquisar, usar processo eletrônico, ter acesso à informação. Os mais jovens são melhores que os mais velhos nisso. Então, eles têm um asset, hoje em dia, que não existia. Não tinha nada que eu podia ter quando me formei melhor do que um advogado mais velho. Sabe? Energia, vitalidade, só isso. Hoje em dia, um advogado recém-formado, ele pode ter conhecimentos de prática do escritório melhores que os meus. Eu falo isso para eles. Eu falo, vocês têm coisas que vocês sabem mais do que eu. Vocês vão saber rapidamente mais do que eu. Então, essa geração tem esse trunfo na mão e essa incumbência também. Né? Certo. Gente, um monte de coisa. E diante disso que você está dizendo, né? Então vamos considerar que a advocacia tem mudado ao longo desses anos, do dia que você começou a advogar para hoje, a advocacia mudou e mudou bastante, né? Como o mundo mudou, né? Eu acho que o mundo vem mudando, as empresas vêm precisando se reinventar e a advocacia está se reinventando aos poucos, ou não. Né? Eu quero saber a tua visão sobre isso. E se você considera que houve uma mudança, essa mudança foi para pior ou foi para melhor? Eu acho que tem uma mudança radical em curso, mas o mundo jurídico ele sempre está atrás da mudança. Né? Ele é lento, ele é conservador, ele é tradicionalista, não é? Nós nos chamamos de excelência, nos dirigimos ao tribunal como egrégio, usamos toga e beca, a profissão é muito ritualista, então ela tem dificuldade de acompanhar certas mudanças. Mas a mudança do dia a dia, ela está aí fora. Né? Eu tenho um cliente que é do ramo de tecnologia. Sempre quando a gente está conversando alguma questão, é muito engraçado. Eu falo para ele, eu falo isso. Ele falou, tá bom. Ele falou, você me falou como é que é no mundo jurídico. Agora eu vou te falar como é no mundo real. Você fala isso para mim. Ele tem razão normalmente. Ele fala, tudo bem, é assim no mundo jurídico. Ele falou, agora no mundo real,
Então, o mundo do direito tem esse delay, né, de acompanhar a inovação, mas que é uma lacuna, porque não dá para... Tem um livro, vou voltar para o livro, né, tem os livros, eu uso muita referência, tem um livro que chama Os Autos da Tragédia, que conta a história do julgamento do Euclides da Cunha, drama, Euclides da Cunha matou... Eu sempre trago o livro em algumas palestras minhas, leio uma parte da denúncia e uma parte da sentença do processo do Euclides da Cunha sem falar o que é. Mas faz 101 anos o processo. Eu pergunto para os advogados, o que é? Ele fala, é uma denúncia e uma sentença. Eles identificam na hora. Por quê? Porque ela é redigida igualzinha uma denúncia e uma sentença atual. É igualzinho. Os termos, o formato, o tamanho, o jeito. Então, assim, nós nos comunicamos... Isso é positivo ou negativo? Negativo. A gente se comunica nos tribunais como se fazia 100 anos atrás. Se você pegar um processo judicial de 100 anos atrás, tirando as reformas ortográficas, você vai ver que o jeito da comunicação... Isso mexe um pouco também com a eficiência, né? As pessoas precisam entender aquilo que a gente faz, as pessoas não entendem, a gente precisa ter mais... aprender uma comunicação mais fluida... e já tem essa demanda. Acho que as pessoas já começam... para que a justiça serve? Né? A justiça serve para servir os clientes da justiça. Servir as pessoas que precisam de justiça. Não para servir os profissionais. Nós, juízes, promotores, nós temos que servir, nós temos que atender. O que as pessoas querem? Que seus problemas sejam bem resolvidos. E hoje em dia, essa parafernália de rituais, de ritos complicados, elas dificultam, né, a gente cumprir nossa missão de resolver o problema das pessoas, de entregar o que eles querem da gente. Então, isso é um ponto negativo, que assim, o mundo mudou, o direito ainda não está mudando. Escrever com mais brevidade. Eu vejo advogados jovens escrevendo em peça de 40 laudas, tudo bem, porque tem copia e cola. Eu falo, olha, gente, ninguém lê uma peça de 40 laudas. Não adianta mais fazer isso. É muito bonito citar o Pontes de Miranda de cabeça, citar o Rui Barbosa, mas está fora do contexto do mundo atual, entendeu? Eu tenho visto muitos advogados hoje colocando o QR Code, né, na verdade, para que o juiz... É um despacho, vamos dizer, um despacho virtual, né? O juiz, se tiver interesse, vai lá com o celular, tira a foto do QR Code e aí tem o advogado lá explicando a petição. Acho uma ideia excelente. Eu tenho visto bastante. E aí você fala, pô, mas os juízes vão fazer, os juízes vão acessar, aí é o nosso papel. Tanto quanto a gente forçar mais. O juiz vai ver aquilo uma vez, não vai dar bola, vai ver duas, não vai dar bola, na terceira ele vai ficar curioso. Na quarta, na quinta vez, na hora que tiver um monte de QR Code, ele vai acessar. Entendeu? Então, o advogado que tem que impulsionar a mudança. O serviço público, o juiz é inerte. Então, tem que fazer, eu acho uma ideia válida, gráfico, usar de linguagem mais direta, que não é desrespeitosa. A gente acha que não chamar de egrégio, de colenda, de Vossa Excelência é uma forma de desrespeito. Claro que não. Então, eu tenho insistido muito nessa questão da comunicação. Assim, como você comunica o direito da pessoa. Não é essa comunicação aqui entre nós. Como você comunica? Você tem juízes assoberbados, um volume de trabalho extraordinário. Não haverá jamais número de juízes suficientes, no nosso caso, ser analisado com cuidado. Isso não haverá. Não tem recurso no mundo para isso. Isso é uma discussão que existe no mundo inteiro. Estou lendo um livro agora que chama Tribunais Online, Courts Online. Não tem em português, que é do Richard Susskind, é um advogado inglês que escreve muito sobre tecnologia. E ele fala muito disso, olha, esse problema dos tribunais terem muito processo é mundial. A gente acha que é brasileiro, tem 100 milhões. Não, em todo lugar. Mais grave no Brasil, sem dúvida. O Brasil é extraordinário nesse ponto. Mas jamais haverá, porque... Então, a gente precisa achar meios, né, de comunicar melhor o direito das pessoas. Então, eu acho que aí que eu venho o meu apelo aos jovens. Eles têm que ter essas ideias. Né? Eu estou há 25 anos fazendo de um jeito, é mais difícil eu fazer de outro. É mais difícil eu enxergar de outro, eu me esforço. Mas é mais difícil eu sair do que eu faço há 25 anos.
Quem está se formando agora, não. Quem se formou há pouco tempo são os nativos do novo mundo, eu falo. O que você está falando faz muito sentido, né? Os jovens, eles precisam também ter mais coragem, porque a questão é a seguinte, ele fica muito preso a padrões, ele entende que deve seguir os padrões, quando na verdade não, ele pode fazer diferente e está tudo bem, né? Por exemplo, eu tenho até uma história minha que vai ajudar nisso para quem está assistindo a gente. Quando eu fui presidente da primeira comissão de coaching jurídico da OAB São Paulo, e eu idealizei fazer um congresso, e eu queria um congresso totalmente diferente de tudo aquilo que a gente via dentro do direito, né? Eu queria sem mesa diretora, eu queria com música, com iluminação, e aí eu cheguei para conversar com o presidente da OAB na época, o Dr. Marcos da Costa, o Dr. Humberto Durso, que era Cultura e Eventos, e falei, eu quero um evento assim, assado, e eles permitiram. Afonso, ok, você tem permissão. Eu falei, então vamos fazer no Teatro Gazeta, era um teatro para 1.000 advogados. Eu falei, eu não quero mesa diretora, ok. Luz, ok. Música, ok. Até eu fiquei assustado. Confesso que naquele momento eu falei, mas peraí, doutor Marcos, o senhor tem ciência do que o senhor está me permitindo fazer, né? Eu achei que vocês não iam permitir. Ele falou, Afonso, nós somos tradicionais, mas nada impede que venha um advogado inovador e que faça. Né? E o evento foi um sucesso, Leandro. Nós colocamos lá 1.300 advogados dentro do Teatro Gazeta, com lotação em uma semana, a gente estava esgotado, e foi um sucesso. Foi inovador? Foi. Eu tive medo? Tive, mas eu fui com medo mesmo e o resultado foi excelente. A partir daí, nós tivemos outros eventos dentro do meio jurídico totalmente diferentes. Hoje os eventos não têm mais mesa diretora, os eventos são mais dinâmicos, eles têm música, eles têm iluminação, mas precisou alguém corajoso trazer algo inovador. E eu acho que vem muito ao encontro com isso que você está falando, não é? Total, é isso. Quem tem o poder de impulsionar a mudança são os mais jovens. E eles têm que exercer isso. Às vezes os mais jovens ficam se mirando no mais velho para repetir o que o mais velho faz. Mas se a gente fizer isso, o mundo para, né? Então eu digo isso para os mais jovens, eu falo, tragam ideias novas, façam uma coisa diferente, trabalhem assim, tragam 10 ideias novas. Cada 10 ideias novas que você tem, provavelmente uma vai dar certo. Mas é assim, é assim que você avança. Você não pode ter um bloqueio inicial de ideias novas. Ideias novas você põe todas na mesa, todas valem. Mas você testa tudo, é um pouco lógica de startup. Abriu, fechou, tem uma ideia, abriu uma startup, não funcionou, fecha, abre outra. Eu falo, a gente tem que funcionar um pouco com uma lógica de startup. É rápido, flexível, né? Flexível, faz uma ideia, não deu certo, desiste da ideia também. Uma frase que eu uso muito nos meus treinamentos é: o que diferencia os advogados não são as ideias que eles têm, mas sim o quão rápido e eficiente eles executam essas ideias. É a rapidez. Isso, rapidez para acertar e rapidez para errar também. Eu falo, não tem problema errar. A gente tem que errar rápido. Errou, percebeu que está errado, desfaz o erro e segue. Isso. Não tem problema. A rapidez, tanto no erro como no acerto, ela é boa. Muito bom. Vamos agora falar sobre sonhos. Muitos advogados, né, têm sonhos, por exemplo, de entrar para a carreira pública. Eu gostaria de fazer concurso tal, e aí fica em cima do muro. Nem advoga, nem entra para um concurso. Ou vai para o concurso e está tudo certo. Já te passou na cabeça entrar para a carreira pública em algum momento da tua vida? E, enfim. Não. E olha, quando eu me formei, em 1996, na USP, a turma era majoritariamente de concursantes para carreiras públicas. Eu estudava com pessoas que a maioria deles são juízes, promotores, procuradores, defensores hoje em dia, até porque a USP tem esse perfil público. Mas nunca me passou pela cabeça por duas razões. A primeira, muito particular, a disciplina de estudos que o concurso impõe é muito rígida. Você tem ali 2, 3 anos, se não mais, em que você não faz outra coisa senão estudar. E eu me vi ali com 21, 22 anos, não achava que aquele era o melhor momento para eu passar por isso. Então eu não... Aqui, ó, esse é o André. É isso aí, filhão. Imagina, tá em aula online também, aqui é a lousa dele, ó, onde ele estuda. Show, que legal. E para lembrar todo mundo, nós somos isolados dentro de casa, eu e 3 filhos, então tem uma está fazendo aula de inglês na sala, ele está fazendo aula do primeiro ano do ensino médio no escritório, e eu estou aqui conversando com vocês e tem uma dormindo no outro quarto. Que legal. Perdi o fio da meada.
A gente Eu estava falando falava da questão do concurso público, né? do concurso. Então, eu não queria esse engessamento e em geral, eu não me agradava a ideia de ter uma carreira direcionada. O seguinte, eu vou passar no concurso, passei, você vai morar em Piracicaba. Você tem que seguir. Depois de Piracicaba, você vai morar em Sorocaba. Você tem que seguir as vagas conforme as vagas do serviço público se abrem. Eu sempre quis ter liberdade. Eu acho que advogado é profissional liberal por essência. Acho importante que tenha, ainda bem que tem quem queira o serviço público, isso é muito importante. Mas acho que é muito bom ter isso em mente na hora de fazer a escolha, porque, especialmente hoje em dia, as carreiras públicas, elas são financeiramente, no começo da carreira, mais atrativas. No começo de carreira, um juiz, um advogado, um promotor, quem ganha menos é o advogado desses três. Talvez na curva do tempo também. Mas o serviço público exige um tipo de vocação diferente. Então, quem não tem esse tipo de vocação não deve fazer a opção exclusivamente pela questão do conforto financeiro. Por quê? Porque senão nós vamos ter problemas no serviço público, como a gente já tem hoje em dia. A gente vê uma série de pessoas sem profissionais vocação. que foram atrás de um salário, mas não tem espírito público para fazer aquilo que estão fazendo. Perfeito. Então eu não me via com esse espírito e então fui empreender, como você gosta de falar, empreender eu nunca tive, desde o primeiro dia de formado na minha vida, eu nunca tive salário. Desde o meu primeiro dia como advogado, eu já trabalhava com participação e honorários em casos. Sempre fui 100% assim. Que legal. Nunca fui fixo na vida. Que bom. Tô sentindo falar, tá tudo parado. Mas isso é interessante, né? Isso para você sempre foi muito claro. Então, demonstra a quem está assistindo aqui que quanto mais decidido, quanto mais escolha, quanto mais você tiver certo daquilo que vai fazer, mais chance de você ter sucesso, né? E de sair de cima do muro. Sim, eu acho que tem uma escolha que a gente não precisa ter medo de assumir, que no começo é uma escolha emotiva. Você tem que entender aquilo que te mobiliza um pouco, assim, internamente para fazer. Porque senão, ao longo do tempo, você tem que pensar que você vai passar a maior parte do seu tempo, da sua vida, fazendo aquilo que você vai escolher. Certo. Não é? Você passa a maior parte do seu tempo no seu trabalho do que com a sua família. Não agora. Nós estamos vivendo um período de exceção. Está invertido. Mas isso requer que você tenha muita mobilização. Eu não estou dizendo que você tem que amar, porque isso é outra conversa, mas você tem que ter muita mobilização emotiva por aquilo que você está fazendo. Porque você tem que deixar de estar em casa, tem que deixar de ir no estádio de futebol, você tem que deixar de ver seus filhos, você tem que deixar de ir no cinema. Então, se você não estiver mobilizado, assim, afetivamente para aquilo, vai ser difícil. Vai ser difícil. O que a gente vê na advocacia? Muito, eu vejo hoje em dia. Isso acontece para aqueles advogados que ficam pulando de... O cara um dia é tributarista, outro dia é criminalista, outro dia é trabalhista. Visivelmente, ele não fez uma escolha assim que tivesse essa mobilização afetiva, ele não encontrou aquilo que mobilizasse ele e ele fica insatisfeito. Perfeito. Se tem uma coisa que eu brinco muito na minha carreira, né? Eu me considero um advogado de sucesso dentro daquilo que eu enxergo como sucesso. E por quê? Também dentro da minha carreira, porque tudo correu de forma muito tranquila, porque eu sabia exatamente qual a área que eu queria. Então, desde o primeiro dia da faculdade, eu me dediquei a uma área, eu vivi aquela área. Então, eu brinco, eu não sei nem onde é o Fórum Criminal, eu sei que é aqui do lado, eu vejo ele pela janela, mas eu nunca fui lá. O Fórum Civil, a mesma coisa. Agora, o trabalhista, fala comigo, eu conheço tudo, eu conheço o quintal da minha casa. Então, pra mim, foi muito claro, foi muito decidido, né? Pois isso faz diferença. Não é assim, tenho que escolher aquela profissão que eu amo. Não, você tem que amar a profissão ao longo do tempo. Você não... Enfim, profissão é escolher algo para ser remunerado. Então, não é necessariamente aquilo que você ama. Porque aquilo que ninguém precisa me pagar. Se eu só amasse ser advogado, eu não precisava cobrar. Eu cobro para advogar porque eu amo meus filhos, eu amo minha esposa, eu amo minha casa... A advocacia eu adoro, de paixão, tal, mas é outro tipo de relação afetiva. Se fosse só afetiva, é isso. Eu saia fazendo pro bono. Eu cobro para advogar porque eu preciso sustentar minha carreira e isso impõe uma rotina de trabalho em que a maior parte do tempo você faz coisas chatas.
no seu dia a dia profissional? Redação oral, adoro, faço 2 por mês. Eu gosto de fazer um júri, faço 1 por ano. Eu gosto de fazer audiências, 1 por semana, no máximo. E o resto do tempo que eu estou fazendo? Cuidando de procedimentos internos do dia a dia do escritório. Então, preciso estar muito afeiçoado àquilo, para não me aborrecer. Que legal. Muito bom conhecer esse lado, Léo. Agora, já partindo para o final, aqui eu tenho 2 perguntas. A gente falou muito de filhos, até vimos o teu filho aí. Você, como eu, tem 3. Se você pudesse hoje dar um conselho, né, para o teu filho que vai... Vamos imaginar que teu filho está na faculdade de Direito, passa no exame de ordem e vai advogar. Qual conselho você diria? Ou até mesmo entrou na faculdade de Direito, né, porque eu acho que a gente tem muito estudante aqui que está assistindo. Qual conselho você daria, além de todos esses que já foram dados aqui, ou reforçaria algum dos que a gente já falou também, que foram bem importantes? Para o meu filho estudante, eu daria o seguinte conselho na faculdade. Não concentre, não dedique os primeiros anos da faculdade ao estágio profissional. Eu vejo estudantes que muito cedo, desde o primeiro ano, se enfiam no escritório, e isso é ruim. Eu acho que da metade para frente do curso, sim, você tem que já procurar um estágio profissional de uma maneira mais direcionada. Mas eu acho que os primeiros anos da faculdade são muito importantes para você ter um contato teórico com o direito, com a faculdade, ficar mais ligado à faculdade do que à prática profissional. Eu acho muito cedo para ir à prática profissional. Um bom estágio no escritório, de advocacia, em 2 anos ele dá tudo o que o estagiário precisa saber, se o estagiário aproveitar bem. Ótimo. Então, você não tem 5 anos de estágio profissional em detrimento da faculdade. Então, esse que é um conselho que eu daria. E é uma tendência. As faculdades elas vão começar a controlar o estágio nos primeiros anos de faculdade. Para o meu filho recém-formado em Direito, daria 2 conselhos. Continue estudando, então procure uma pós-graduação. Lato sensu, estrito sensu, especialização, alguma coisa que te mantenha estudando. E a segunda envolva-se com a vida institucional da sua carreira. É muito importante você estar envolvido com a vida institucional. Toda carreira tem uma vida institucional. A nossa, bastante, não é? Você tem os cursos, os eventos, você tem a OAB, você tem a AT, você tem a ASP, você tem o IBCCRIM, você tem uma série de instituições que são, para mim, essenciais, espaços essenciais para o profissional se desenvolver, especialmente o jovem. Ou seja, não se tranque na carreira, né? Participe da vida institucional, escolha, você vai achar alguma comissão de jovem advogados, existem várias, não deixe de acompanhar a vida institucional da sua carreira. Algum lugar que ele se sinta à vontade, que se sinta bem. Perfeito. Sim. E uma pergunta final. Eu vejo que muitos advogados hoje mergulham na advocacia, na questão de produção jurídica e varam noites, não dormem. Quanto mais advoga, quanto mais tarde sai do escritório, é mais bonito. Advogam o tempo todo PJE, então agora fica em casa até de madrugada, sábado e domingo. Não sei se isso é bom ou ruim, eu acho que eu não estou entrando nesse mérito, mas se você pudesse dar uma dica de vida, né? Algo que você percebe que você poderia ter feito diferente na tua vida, como pessoa, não como advogado também. Que recado você daria, assim, para esse jovem que está aqui nos assistindo, ou, enfim, para a pessoa que está aqui nos assistindo? Olha, especialmente para os jovens, eu diria assim que o período da vida, da juventude, agora falando sério, ele é curto e ele não volta. Em algum momento da vida, você vai, ao longo da vida profissional, nós vamos criando âncoras, né? Você vai se ancorando numa cidade, num bairro, numa família, você vai ficando com cada vez menos mobilidade. Então, no começo da carreira dos meus jovens, não deixem de aproveitar a mobilidade. Você pode, se tiver a oportunidade de morar fora, você ainda tem... Por exemplo, eu não morei fora, não fiz nada fora do país, a não ser turismo, me arrependo muito. E hoje, com 3 filhos, isso está fora de questão para mim. Passou. Faz muito tempo. O meu primeiro filho passou aqui, tem 15 anos. Desde que ele nasceu, já ficou bastante difícil isso.
vou poder fazer isso agora na velhice. Quando meus filhos estiverem grandes, talvez eu possa morar fora. Então, não deixem de aproveitar a mobilidade que o começo da vida profissional ainda dá para as pessoas. Você não precisa enriquecer nos primeiros anos de profissão. Você não precisa se tornar o advogado mais famoso do Brasil em poucos anos de profissão. Isso traz uma satisfação muito efêmera e isso dura pouco também profissionalmente. Hoje em dia, especialmente com redes sociais, as pessoas, adoram publicar alguma coisa ali, um título, uma coisa que eles tiveram, mas isso não é duradouro. Né? Você precisa construir vínculos com os lugares, com as instituições e com as pessoas. E precisa absorver informação e conhecimento. E, assim, jovem é uma esponja, né? Vai endurecendo. Cada vez a gente vai ficando velho, as coisas não entram mais na gente. Então, para os mais jovens, eu diria, aproveite a mobilidade que a vida ainda de lidar. Claro, tem questões de subsistência. Alguém vai falar, puxa, Leonardo, mas eu preciso pagar as contas de casa. Claro, aí você vai trabalhar e pagar as contas da sua casa. Não tem jeito. Não tem jeito, mas havendo a possibilidade de fazer diferente, até porque os jovens vivem com menos. Então, eles têm também essa liberdade econômica. Não é? Você tem 3 filhos, eu tenho 3 filhos. A nossa liberdade econômica é pequena. Sim. Eu tenho uma liberdade econômica que vai até o quanto eu consigo pagar as contas dos 3. Sim. Agora, quem não tem filho, pode pegar uma mochila e falar, agora eu vou fazer um curso. É bem diferente, né? Faça. Faça. Que legal, Léo, que legal. Eu queria te agradecer demais, em meu nome, em nome de todos que estão aqui assistindo, que certamente certamente sairão daqui hoje com muito conteúdo, com muitas dicas, com histórias aí que podem fazer a diferença aí nessa caminhada que eles têm pela frente. Obrigado por tudo, parabéns pelo teu trabalho, que eu admiro. Você é um cara que eu admiro bastante, profissionalmente, pessoalmente aí. E conte comigo sempre que precisar. Obrigado, viu? Afonso, eu que agradeço. A admiração é recíproca. Eu te admiro especialmente pela coragem de tocar em temas que a advocacia ainda reluta em falar. A gente não fala de marketing, mas a gente não vender esse serviço. Eu cobro para advogar. Não tem nenhum problema. Você cobra para advogar. Então a gente tem que vender nosso serviço. E por levar essa mensagem, esse conhecimento de uma maneira muito positiva. Acho que falta hoje em dia assim, abordagens, especialmente nas redes, de pessoas que façam como você faz, uma coisa construtiva, positiva e otimista. Parabéns por isso. Que legal. Obrigado, fico feliz aí pelas suas palavras e vamos nos encontrar em breve aí, dar um abraço, porque aqui hoje é só virtual, né? Não dá para dar abraço. Abraço virtual. É isso aí. Valeu. Obrigado, Léo. Um abraço. Tchau, tchau.